Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Alguém nos protegeu na estrada. A moça que nos conta esse relato tem 27 anos e isso aconteceu com ela e com o pai dela. Em setembro de 2015, o irmão dela, Matheus, teve uma grave doença. Na época ele estava com 26 anos. Uma doença que do dia para a noite o imobilizou da cintura para baixo e causava uma dor tão intensa que nem a morfina ajudava. Por conta dessa doença, o irmão dela ficou internado por vários dias no hospital da cidade, mas nenhum médico sabia dizer exatamente o que ele tinha. A família, muito preocupada, começou a procurar por médicos que pudessem ajudar, com essa doença, isso que o irmão dela estava, porque ninguém dava uma resposta concreta, alguém que pudesse ajudar. O irmão dela gritava de dor na cama, ele não conseguia nem levantar da cama, ele não conseguia levantar a perna, mexer, nada. Ela conta que mora numa cidade com 100 mil habitantes, interior de São Paulo. E, esgotadas as possibilidades de médicos que pudessem ajudar na cidade, descobriram um médico, o Dr. Paulo, os nomes estão trocados. Descobriram aí o Dr. Paulo numa outra cidade, uma cidade maior e próxima a eles também, que poderia ajudar. Um dos médicos ali da cidade que estava cuidando do caso do irmão dela era amigo da família e ele ligou para esse Dr. Paulo para que desse uma ajuda no diagnóstico, desse caso. Só que o doutor estaria saindo para uma viagem naquele mesmo dia. Ele estava indo para o exterior e ia demorar para voltar para o Brasil. Mas disse que se em 40 minutos eles conseguissem estar no consultório dele com todos os exames que ele precisasse, ele poderia ajudar. Não cogitou-se a possibilidade de levar o Matheus, o irmão dela, para o consultório dele, porque precisaria de ambulância, ia ser muito doloroso para ele. Então, o pai da moça que nos conta esse relato se prontificou a pegar todos os exames do Matheus e correr para essa cidade vizinha a encontro do Dr. Paulo. E a mãe dela pediu a ela para que acompanhasse o pai, para ele não ir sozinho. O problema é que eles precisavam estar lá dentro de 40 minutos e a cidade ficava a 1 hora de distância. Claro que o pai dela pegou o carro e foi correndo o mais rápido que ele pôde dirigir. O problema é que a estrada até essa cidade é uma estrada com muitas curvas, inclusive tem uma serrinha, um trecho de serra. É uma estrada considerada muito perigosa e que acontecem muitos acidentes por lá. Ela conta que ela e o pai estavam tão tensos que eles nem abriram a boca durante o trajeto. Logo na estrada, se aproximou deles um carro preto, todo preto, vidros levantados, também escuros, que não dava para ver quem estava dentro desse carro. Só que esse carro era como se estivesse guiando eles, porque esse carro ele dava seta, ele dava sinal de farol, ele ajudava a avisar a hora que podia ultrapassar um outro carro, um caminhão, ultrapassar com segurança, o que, esse carro estava ajudando nas ultrapassagens, nada seguras, que eles estavam fazendo, correndo para chegar na cidade. Então, parece que aquele carro preto guiava eles ali. É como se de alguma forma esse carro soubesse que eles precisavam andar rápido nessa estrada, eles precisavam chegar com urgência e ele estava ajudando. O carro preto acompanhou eles a viagem toda. E diz que o pai dela chegou a comentar, nossa, como que cara bondoso, essa pessoa aí desse carro ajudando. E chegando próximo à cidade, num piscar de olhos, eles perderam de vista aquele carro preto que ajudou o caminho todo. E o pai dela ainda comentou, nossa, você sabe para onde aquele carro preto foi? Eu queria ter agradecido, eu gostaria de agradecer. Mas ela conta que também perdeu o carro de vista, assim, numa fração de segundo. Acontece que eles chegaram a tempo, foram ao consultório, conversaram com o Dr. Paulo e retornaram para casa agora na velocidade normal, permitida, sem fazer loucuras na estrada. Chegando, o pai dela deixou ela em casa e logo já foi para o hospital para contar para a mãe dela, para os médicos, para todo mundo ali, o que o Dr. Paulo tinha falado. E o Matheus, assim que o pai dele entrou no quarto, ele já foi perguntando como é que foi a viagem.
porque eles estavam todos muito preocupados, né? Porque eles tinham que correr naquela estrada perigosa. E o pai dela, né, o pai deles, de um jeito bem informal ali, disse que um carro ajudou eles na estrada. E aí o irmão dela começou a chorar, de soluçar. Ela fala que, ó, e é legal enfatizar que ele não chorava nunca. O irmão dela não chorava, nem nas piores crises de dor ele chorava. E aquela hora ele chorou. E aí o irmão dela começou a perguntar qual era o carro, que carro que era, e se ele conseguiu ver o motorista nesse carro. E perguntava isso insistentemente para o pai dele. Aí o pai dele, sem entender direito, falou: ai, era um carro preto da Mercedes, mas eu não conseguia ver quem estava dentro. E aí, depois de se acalmar, o irmão dela disse ao pai: eu sabia que o que vocês estavam fazendo era muito perigoso, e eu comecei a rezar pedindo proteção para vocês. Rezar para que nada de mal acontecesse na estrada a vocês. E eu não sabia muito bem como fazer isso, então eu pedi para que o tio Silvio cuidasse de vocês. O tio Silvio era amigo do pai deles e havia falecido de câncer 1 ano atrás. E esse tio Silvio tratava o Mateus como se fosse filho dele. O tio Silvio era dono de uma concessionária da Mercedes, a mesma marca do carro que guiou eles na estrada. Todos sabem que isso não foi uma coincidência. E se não fosse o tio Silvio ou aquele carro, provavelmente eles poderiam sim ter sofrido um acidente naquela estrada. O que dançou Zuki comigo? O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ele num dia típico para ele. Foi tudo normal, o dia passou normal. E quando começou a anoitecer, lá por volta das 6 horas, ele foi se arrumar para ir para um baile de Zuki. E danças de salão, tipo bolero, valsa, tango. E ele foi com algumas amigas. Diz que era perto da casa dele e foram a pé mesmo. Chegando lá, diz que ele dançou pra caramba com a amiga dele, a Cláudia. Mas em um determinado momento, um homem alto, branco bronzeado, musculoso, vestindo uma camisa branca de mangas longas, uma calça social preta e um sapato social também, entrou no salão. Todo mundo ficou olhando para esse homem na hora que ele entrou lá. Ele se sentou e aí de repente começou a dançar com várias mulheres. Ele conta que era uma disputa para dançar com esse homem, que ele até ria. Ele não sabia por quê, tanto alvoroço por causa daquele cara. Sim, mesmo o cara sendo um gato, ele não entendia porque, né, aquela luta para dançar com o cara. Mas ele voltou a dançar novamente ali com a Cláudia. E ali no meio, dançando, e no momento ele esbarrou o ombro nesse homem. E aí ele ficou meio bravo e voltou a sentar. Quando de repente o homem que estava ali dançando com as mulheres veio andando em direção à mesa dele. Aí o cara deu oi para todo mundo ali na mesa, mas o moço que nos conta esse relato diz que nem olhou para a cara dele, nem respondeu o oi. Então o cara estendeu a mão para a amiga Cláudia dele, chamando ela para dançar. Ela de imediato aceitou, levantou toda feliz e foi lá dançar com ele. Aí depois de algumas músicas ela voltou, sentou do lado do moço que nos conta esse relato e puxou ele de lado assim como se quisesse contar alguma coisa e falou bem baixinho: ele quer dançar com você. Aí ele conta que olhou pra ela com uma cara de: você tá louca, né? Falou: você tá louca, guria? O que ele colocou na sua bebida, vaca? E aí do outro lado do salão ele viu o cara vindo na direção dele. Parece que todos queriam dançar com ele, pegar nele, todo mundo ali tava meio que hipnotizado pelo cara. E ao chegar perto dele, o cara perguntou se ele queria dançar. Ele disse que olhou pro cara com uma cara de: fala sério. E tentou relutar, né? E aí o cara falou de novo: então, posso? E ele meio que parece que ele sentia algo como se ele fosse obrigado a dançar com ele. Ele conta que não queria, mas parece que era obrigado. E aí, imediatamente, assim, ele começou a sentir uma paixão por aquele cara. Era como uma hipnose mesmo. E aí, quando a música acabou, ele dançou com o cara. Quando a música acabou e ele ia sentar na mesa dele, o cara virou pra ele e falou, quase que mandando, falou: você vai sentar comigo. E de novo, ele queria dizer não, mas ele não conseguia. E aí, na hora de ir embora, as amigas foram chamar, né, ele pra ir embora. E antes dele responder, o cara virou e falou: não, ele vai comigo. Aí as amigas viraram pra ele e perguntaram, né, vai mesmo com ele? E diz que, mais uma vez, embora ele quisesse dizer não, ele não conseguia. E ele só balançou a cabeça, que
Sim. Então ele disse que queria ir, e aí o cara falou, tá bom, então vamos. Agarrou no braço dele e foram andando. O cara andou o caminho inteiro agarrado no braço dele e falava pra ele, você é meu. Ele conta que nessa altura do campeonato ele já estava pronto para sair correndo, sei lá, fazer alguma coisa, mas ele não conseguia. Nesse momento, um homem saiu de um beco perto da casa dele ali, do nada. Um homem muito bonito também. E ele percebeu quando os dois se olharam assim, com um olhar de assassinato, sabe? Tipo, um fuzilando o outro com o olho. E ele lembra que naquele momento ele pediu proteção à deusa. E só pensou, falou, poxa, eu vou morrer agora, na mão de dois bandidos. Mas é que eles continuaram andando. Só que o cara que estava agarrado no braço dele ficou pálido. Ele conta que o cara ficou pálido, andou o caminho inteiro quieto e nem olhar para trás ele olhava. Aí ele conta que quando ele chegou na frente do portão da casa dele, ele pegou a chave para abrir o portão e nesses 30 segundos que ele desviou o olhar para pegar a chave e abrir o portão, no que ele voltou o olhar, o cara tinha sumido, sem dizer uma palavra. Ele conta que diz que não tinha como esse cara sair correndo, um porque a rua era comprida, outro porque os muros ali eram altos, não tinha nenhum terreno vazio para ele se enfiar, não tinha como ele sair correndo e ele não vê. O que aconteceu? Quem era aquele cara? Por que ele não conseguia dizer não para aquele cara? Fica a dúvida. Meu compadre apanhou da desgraça. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com um compadre e amigo da família. Nessa época, a família dela morava e trabalhava numa fazenda no interior de Goiás. E esse compadre morava na fazenda vizinha. Diz que ele era uma pessoa muito boa, muito prestativa, era muito querido, mas vivia com o nome da desgraça na boca. Tudo que ele fosse fazer chamava pelo nome dela. Certo dia, esse compadre estava na casa dos pais dela e a mãe dela pediu para que ele passasse a noite lá, porque já era final de tarde e ela não queria que ele voltasse embora para casa dele tão tarde, no escuro, naquela época, porque já era final de tarde e ela não queria que ele voltasse embora para casa sozinho naquele horário. E diz que naquela época estava escurecendo muito cedo. O compadre agradeceu a mãe dela, mas disse que ele ia voltar para casa sim. E ela insistiu para que ele ficasse. E mais uma vez ele recusou o convite e disse que ele ia voltar para casa, que não precisava se preocupar, porque a desgraça ia acompanhá-lo. Então, por volta das 5 da tarde, ele se despediu de todo mundo e foi embora. Pouco depois, quando eles estavam começando a servir o jantar, ela conta que a mãe dela deu um grito. Ela conta que correu para ver o que estava acontecendo e qual não foi a surpresa quando viu o compadre dela lá, pálido, com dificuldade para falar, para respirar, e ela notou que ele também estava ferido. Mas o que chamou a atenção dela foi que o olhar de pavor que ele estava. Ele olhava para todo mundo assim, como quem leva um susto muito grande. A mãe dela tentava acalmá-lo e pediu para que ela fosse na cozinha fazer uma água com açúcar para ele. Aí a mãe dela fez com que o compadre tomasse ali água com açúcar e assim que ele se acalmou, é óbvio, a primeira coisa que todo mundo quis saber é o que aconteceu. Só que todas as tentativas deles de saberem o que aconteceu nos próximos dias foram em vão, porque ele ficou um mês sem falar nada. O compadre não conseguia pronunciar uma palavra durante um mês inteiro. Quando ele finalmente conseguiu falar, ele contou algo que diz que arrepia eles até hoje. Então ele contou que numa determinada parte da estrada, ele escutou um assovio e se virou para ver o que era. Nisso ele viu uma senhora muito idosa. Ela tinha cabelos brancos, desgrenhados assim, era alta, muito magra, quase esquelética. Roupa suja, tudo rasgada, nariz e dedos muito grandes, chegava a ser desproporcional. E em uma das mãos essa mulher carregava um chicote. Então aquela senhora disse para ele: Me esperava? Eu vou com você. E à medida que aquela mulher se aproximava, ele sentia um arrepio, algo estranho, algo ruim que o fazia tremer inteiro. E quando ela se aproximou, ela disse: Que bom que me esperou, pois eu tô aqui para fazer exatamente aquilo que você disse que eu ia fazer, te acompanhar. Nesse momento, ele, completamente estático, caiu de joelhos no chão. E foi exatamente nesse momento que aquela mulher começou a bater nele com chicote. E batia cada vez mais forte.
E diz que o compadre só gritava, ele não conseguia reagir. E a mulher dizia para ele: levanta! Anda logo! Você me chama todos os dias, toda hora. Enquanto você não levantar daí, vai continuar apanhando, que é para aprender a nunca mais chamar meu nome. Levanta! Você não disse que eu te acompanharia até a sua casa? Pois eu agora tô aqui e vou te acompanhar até lá. Nesse momento, ele vendo que não tinha forças para se levantar, tomando chicotada daquele jeito, da desgraça, vendo que não tinha condição de se levantar, ele pediu ajuda a Deus. Aí ele conseguiu ficar de pé e saiu correndo. E enquanto corria, ele sentiu o chicote arder nas costas. Até que em determinado momento aquilo parou e ele percebeu que aquela velha tinha sumido. Isso explica o fato dele ter chegado na casa dos pais dela todo machucado. E depois que ele voltou a falar, ele nunca mais xingou esse nome ou disse qualquer outro palavrão. E ela termina dizendo aqui que fica a dica para as pessoas, que a nossa boca seja sempre bênção. E ela diz que na casa dela ela nunca permitiu que os filhos dela xingassem. Se vocês gostaram desses relatos, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!